Olá, eu me chamo Fábio e o que eu vou contar agora não é apenas uma história, é um pedaço da minha vida que até hoje me arrepia só de lembrar. Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha pequena, cercada de matas, serras e muitos mistérios. Desde muito novo, eu ouvia os mais velhos contando histórias de coisas que a ciência não explica. Assombrações, vozes na mata, vultos que aparecem na beira da estrada e até objetos que simplesmente somem e reaparecem dias depois em outro lugar. Na época, eu descobri que tudo não passava de superstição de povo antigo. Até o dia em que eu vivi na pele o tipo de coisa que você só acredita quando acontece com você. Eu devia ter uns 11, talvez 12 anos. A gente morava numa rua de terra batida e lá no final existia uma casa. Mas não era uma casa qualquer. Era uma casa antiga, completamente abandonada há décadas. As janelas estavam quebradas, o telhado cheio de buracos e as portas sempre trancadas com correntes e cadeados enferrujados. Todo o mundo da cidade conhecia aquele lugar. E todo mundo, sem exceção, evitou passar perto depois que o sol se punha. Diziam que ali morou uma mulher, uma mãe que perdeu seu filho recém-nascido de forma trágica e que depois disso ela mesma tirou a própria vida dentro de casa. Desde então, ninguém mais teve coragem de viver ali. E acredite, as histórias não paravam. Vizinhos relatavam ouvir, durante a madrugada, o choro de um bebê vindo lá de dentro. Outros diziam que viam pela janela uma mulher sentada numa cadeira de balanço, olhando fixamente para a rua, como se estivesse esperando alguém. Claro que, como toda criança curiosa, eu e mais 3 amigos não resistimos à tentação. A gente sempre se desafiava. Quem teria coragem de entrar? Quem ficou mais tempo lá dentro? E numa tarde de sábado, tomamos a decisão. A missão era simples: invadir a casa, explorar todos os cômodos e provar que aquilo não estava passando de lenda. Quando olhamos na porta dos fundos, notamos que o cadeado que sempre esteve lá, simplesmente não estava mais. Era como se alguém ou alguma coisa quisesse que a gente entrasse. Empurramos a porta, que abri rangendo, e logo de cara fomos recebidos por um cheiro de mofo, misturado com algo que eu nunca consegui explicar. Um cheiro de coisa velha, mas também de morte. Os primeiros quartos estavam vazios. Paredes descascando, móveis quebrados, teias de aranha por todos os cantos. Tudo parecia normal. Até que no fundo da casa encontramos uma porta diferente. Era uma porta pesada, de madeira maciça, cheia de marcas, escondida e estava trancada. Tentamos forçar, empurrar, chutar, nada. E foi aí que um dos meus amigos, olhando para o relógio, lançou o desafio. E se a gente voltar aqui à meia-noite? Dizem que é quando as almas estão mais perto ou mais fortes, sei lá. Na hora, rimos, fingimos coragem. Mas, no fundo, todos nós sabíamos que aquilo era uma péssima ideia. E mesmo assim, aceitamos. Quando deu 23h50, estávamos todos reunidos na esquina, cada um tentando disfarçar o medo. Caminhamos até a casa em silêncio. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Ao chegarmos, notamos algo ainda mais estranho. A porta da frente estava entreaberta. Entramos e logo ouvimos aquilo. Um som que gelou o nosso sangue. Um choro, o choro de um bebê, vindo exatamente de trás daquela porta trancada no porão. O som não era alto, era baixo, abafado, mas nítido o suficiente para não deixar dúvida do que era. Nos entreolhamos, sem saber se corríamos ou continuamos. Tomados por uma mistura de sabor e adrenalina, decidimos tentar mais uma vez abrir a porta. Forçamos, chutamos, até que de repente a tranca se corta e a porta se abriu lentamente, com um rangido longo e assustador. O que vimos, eu nunca mais consegui esquecer. No centro do quarto, uma cadeira de balanço,
se movia, sozinha. Não havia vento, não havia nada que explicasse aquilo. E então, bem na nossa frente, começou a se formar como se fosse uma névoa, uma silhueta. Primeiro os contornos de uma mulher, depois seu rosto, pálido, olhos fundos, cabelos longos e desgrenhados. Ela segurava um embrulho como se fosse um bebê e observava olhando diretamente para nós. Naquele momento, o choro cessou. A cadeira parou e ela falou. Mas não era uma voz comum, era mais como um sussurro que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Ela perguntou: "Onde está meu filho? Por favor, me ajudem. Onde ele está?" Foi o suficiente. Saímos correndo, sem olhar para trás. Atravessamos o mato, pulamos cerca, derrubamos tudo no caminho. Só que estaríamos o mais longe possível daquele lugar. Cheguei em casa tremendo, branco, sem conseguir falar uma palavra. Minha mãe, quando me viu daquele jeito, sabia que alguma coisa muito errada tinha acontecido. No dia seguinte, contamos tudo para nossos pais. E foi aí que, pela primeira vez, ouvimos a história completa. Aquela mulher realmente existe. Ela perdeu o filho, que desapareceu misteriosamente com poucos dias de vida. O corpo do bebê nunca foi encontrado. Dias depois, ela foi encontrada morta, enforcada, naquele mesmo quarto. Desde então, ninguém nunca mais conseguiu morar ali. E até hoje, moradores da região relatam que durante a madrugada ainda é possível ouvir o choro de um bebê e, às vezes, a voz de uma mulher chamando, procurando, desesperada por algo ou por alguém. E eu nunca mais cheguei perto daquela casa de novo. Olha, eu não sou muito de acreditar nessas coisas, não. Sempre fui um cara bem pé no chão, criado na lida, na roça, depois na estrada. E quem vive na estrada sabe, a gente ouve muita história, muita lenda, muito causos que mais parece coisa de filme de terror. Mas até então, nunca tinha acontecido nada comigo. Até aquela noite. Uma noite que eu nunca vou esquecer. Era mais ou menos umas 2 da manhã. Eu estava descendo uma serra no interior de Minas Gerais, levando uma carga de cimento para uma obra lá no sul do estado. Estrada deserta, sem viva alma. Só eu, meu caminhão e o som do motor rasgando aquele breu. A neblina estava pesada, parecia até fumaça, e a única coisa que iluminava meu caminho eram os faróis, cortando aquela escuridão como se fossem 2 facas. Foi aí que eu vi, bem no acostamento, uma mulher de branco. Estava ali, parada com a mão contínua pedindo carona. De longe eu já senti um frio estranho na espinha, mas na mesma hora meu lado humano falou mais alto. No meio da madrugada, no fim do mundo, quem é que deixaria uma mulher sozinha na beira da estrada? Eu fui me aproximando, e quanto mais eu chegava perto, mais estranho ficava. A roupa dela parecia antiga, um vestido branco longo, meio encardido, meio sujo na barra, como se ela estivesse andando muito, ou sei lá, vindo de um lugar que nem deveria existir. O cabelo era comprido, preto, meio desgrenhado, cobrindo parte do rosto. E ela não se mexia muito, só ficou ali, imóvel, segurando a mão para cima, esperando que eu parasse. E eu parei. Claro que eu parei, abri o vidro do carona e disse: "Moça, você tá bem? Tá indo para onde a essa hora?" Ela demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, a voz era baixa, quase um sussurro. "Preciso ir até o final da estrada." Aquilo me arrepiou inteiro. Mas fazer o quê? Eu estava ali, já tinha parado. Falei: "Sobe aí." Ela abriu a porta devagar, entrou e sentou. Mas, meu amigo, desde o momento em que ela entrou, o clima dentro da cabine mudou. Ficou frio, muito frio. E não era aquele frio normal da serra, não. Era um frio que parecia vir de dentro da gente.
O tipo de frio que não tem casaco que segura. Continuei dirigindo. A mulher estava sentada do meu lado, calada, só olhando para frente, e de vez em quando eu olhava pelo canto do olho. E, juro para você, parecia que ela nem respirava. O peito não subia, não descia. Ela só ficou ali, imóvel, olhando fixo, como se esperasse alguma coisa. E para piorar, cada vez que eu tentava puxar o assunto, ela não respondia. Perguntei: "Tá indo encontrar alguém? Tá tudo bem com você?" Nada. Silêncio absoluto. Até que, depois de uns 10 minutos rodando, na estrada ela finalmente falou. Disse assim: "Ali, pode me deixar, é ali." Só que ali não tinha absolutamente nada. Só mato. Mata fechada dos dois lados da estrada. Nenhuma casa, nenhuma luz, nenhuma entrada, nada. E eu olhei para ela, meio confuso, e falei: "Moça, tem certeza? Aqui não tem nada." E foi aí que ela virou o rosto para mim. E cara, eu nunca vou esquecer o que eu vi. O rosto dela não era um rosto normal. A pele parecia cinza, meio pálida, quase transparente. Os olhos, meu Deus, eram fundos, completamente pretos, sem pupila, sem nada. Só um vazio, um buraco negro. E no canto da boca tinha sangue, como se ela tivesse mordido alguma coisa. Eu paralisei, gelei inteiro, não conseguia mexer nenhum músculo. E ela olhou dentro dos meus olhos e disse com uma voz que não era deste mundo: "Aqui foi onde tudo aconteceu, onde eu morri, cara." Nessa hora, eu só consegui fazer uma coisa: pisei fundo no acelerador. Nem olhei para trás, só queria sumir dali. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando eu olhei para o banco do passageiro, ela não estava mais lá. Sumiu, desapareceu, como se nunca tivesse entrado. Mas o banco estava molhado, como se alguém, muito frio, muito molhado, tive que sentar ali. E tinha um cheiro podre, forte, de coisa morta. Eu segui viagem tremenda. Cada minuto parecia uma eternidade. E eu juro que várias vezes olhei pelo retrovisor esperando ver ela ali, no banco de trás, ou andando pela estrada, ou, sei lá, aparecendo no vidro do lado. Mas, graças a Deus, não vi mais nada. Só que o pesadelo não acabou naquela noite. Nos dias que se seguiram, meu caminhão começou a dar problema. Toda vez que eu passava pela mesma estrada, o motor falhava, o rádio chiava e algumas vezes o vidro embaçava sozinho, como se alguém estivesse respirando ali dentro, bem perto, mas não tinha ninguém. E uma vez eu parei num posto para perguntar se alguém sabia de alguma coisa naquela estrada. E o frentista ficou branco na hora, me retirou para o lado e disse: "Você viu, né? Você viu ela? A mulher de branco, ela aparece aí tem mais de 40 anos, morreu num acidente, foi atropelada por um caminhoneiro, exatamente ali, onde ela pediu para você parar." Naquela hora, meu sangue gelou de vez. O frentista contou que ela era uma moça que estava voltando de uma festa de vestido branco quando foi atropelada. Dizem que o caminhoneiro que atropelou ela sumiu, nunca mais foi visto. O corpo dele nunca foi encontrado, nem o caminhão. E desde então, os motoristas que passam por lá nas madrugadas veem ela, sempre do mesmo jeito, pedindo carona. E quem para, ou vive para contar, ou some, assim como ela. E olha, eu não sou mais o mesmo daquele dia. Nunca mais dirigi nessa estrada. E toda vez que alguém me pergunta se eu acredito em fantasma, eu não respondo. Só olho bem nos olhos da pessoa e deixo que ela veja o medo que carrego até hoje. Porque tem coisa na estrada que a gente nunca vai entender. E se um dia você estiver dirigindo sozinho numa madrugada e ver uma mulher de branco na beira da estrada, meu conselho é só um: não para. Nunca
nunca para. Olá, eu me chamo João, e o que eu vou contar aqui não é história inventada, não é lenda criada para assustar criança, e muito menos algo que eu gostaria de ter vivido. É um relato real, marcado até hoje na minha memória, e que saiu em jornais pequenos do interior, apresentados em fóruns pela internet e até hoje levanta debate entre quem acredita no sobrenatural e quem prefere fingir que essas coisas não existem. Tudo começou há 5 anos, numa cidadezinha esquecida no interior de Goiás. Eu tinha me mudado há pouco tempo para uma chácara herdada de um tio distante. O lugar era isolado, tranquilo, cercado por mato fechado e silêncio. Mas a paz que eu encontrei nos primeiros dias logo foi resgatada por algo muito mais perturbador. Algo que começou dentro dos meus sonhos. A primeira vez que aconteceu foi numa madrugada comum. Eu tinha ido dormir cedo, cansado do trabalho pesado no campo, e até ali tudo seguia normal. Mas no meio da noite, fui arrancado do sono por um sonho tão real, tão intenso, que me fez acordar com o corpo suando frio. No sonho, eu caminhava sozinho por um campo aberto, iluminado por uma lua cheia quase prateada. O mato estalava sob meus pés e no ar, um cheiro forte de terra molhada, como se tivesse chovido há pouco tempo. À frente, uma figueira gigante de aparência retorcida e ancestral surgia no meio do nada. Abaixo dela, um homem que eu esperava. Um velho magro, pele enrugada, roupa branca suja de barro. Ele me olhou com olhos profundos, como se me conhecesse desde sempre. E com uma voz grossa e arrastada ele dizia: "O ouro tá lá, João, tá enterrado bem aqui. Mas cuidado, esse ouro é amaldiçoado, ele não traz riqueza. Ele cobra um preço alto." Acordei de supetão. Eram 3h33 da manhã. E o mais estranho era que eu sentia o cheiro da figueira, da terra molhada, e uma sensação sufocante no peito. Tentei ignorar. No dia seguinte, toquei minha vida normalmente, mas o sonho voltou, e voltou de novo, cada vez mais detalhado. O velho começava a mostrar onde escavar. Ele disse que o tesouro estava sob uma laje de pedra, enterrado num antigo baú de madeira com correntes de ferro. E sempre repetia a mesma advertência: não mexa sozinho e nunca abra se você ouvir vozes. Na terceira noite acordei com as unhas sujas de terra, eu juro, como se eu estivesse cavando dormindo. Mas a verdade é que eu nem saí da cama. Pelo menos é o que eu senti. Fui até o local do sonho. Não posso mais evitar. E lá estava a figueira, do jeito que eu via todas as noites. Retorcida, imensa, com raízes grossas parecendo braços saindo do chão. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Voltei para casa atordoado. Comecei a perguntar aos moradores mais antigos sobre aquela árvore. Um senhor chamado Antônio, que morava por ali há mais de 60 anos, me contou que aquela figueira era conhecida como a Árvore do Tesouro dos Escravos. Segundo ele, ali havia um esconderijo usado por escravos fugitivos para guardar objetos de valor roubados de seus senhores. Só que, ao serem perseguidos e encurralados, os escravos fizeram um pacto. Enterraram o ouro, junto com um ritual de proteção. Não para proteger o ouro de ladrões, mas para evitar que qualquer um encontrasse aquilo e não sobrevivesse caso o encontre. A partir daquele dia, minha vida virou um tormento. Vozes começaram a surgir dentro da casa. Sussurros que vinham da cozinha, do quarto, às vezes da porta. "Cava", diziam. "Você já viu onde está, agora só falta pegar." Comecei a sonhar com pessoas desconhecidas. Rosto de crianças chorando, mãos pálidas tentando sair da terra, e o velho, sempre o velho, cada vez mais nítido. E quanto mais eu resistia, mais pesado o ambiente estava. Animais morriam sem explicação. Passarinhos batiam na janela todas as manhãs. E o tempo parava perto daquela árvore, literalmente.
Um relógio que deixei suspenso num galho parou às 3h33. Exatamente a hora em que eu sempre acordei dos sonhos. Cheguei a cavar, confesso. Só que parei. Logo abaixo da raiz principal, encontrei uma pedra larga com marcas estranhas como símbolos antigos riscados à faca. Mas antes de ir mais fundo, ouvi algo. Não sei se era uma inspiração, uma risada ou um grito abafado. Meus braços travaram. Meu coração parecia uma batida de tambor. Deixei as ferramentas ali e fui embora correndo. No dia seguinte voltei e tudo havia sumido. A pedra, as ferramentas e até as marcas no chão, como se eu nunca tivesse mexido ali, mas a figueira continuava me olhando. Procurei ajuda. Falei com pai de santo, com benzedeira, com médium. Todos me disseram a mesma coisa. Você não foi escolhido por acaso. Alguns diziam que era o espírito de um antigo escravo que primeiro foi libertado. Outros que era uma armadilha para prender mais uma alma ali. Mas ninguém me aconselhou a cavar. Algumas horas comecei a chorar quando contei os detalhes. E um deles, um médium chamado Luiz, simplesmente me disse: esse ouro já matou gente demais. Depois disso, nunca mais voltei lá. Mudei de cidade, troquei de estado, tentei esquecer. Mas até hoje, às vezes no meio da noite desperto exatamente às 13h33 e escuto um sussurro distante dizendo: o ouro ainda está lá, João. Mas o mais perturbador, e talvez a parte que mais me arrepia até hoje, é que essa história parece nunca ter terminado de verdade. Porque, mesmo depois de ter me mudado para bem longe daquele lugar, a presença daquela figueira, daquele velho e daquele tesouro amaldiçoado parece ter me seguido. Meses depois de ter abandonado tudo, comecei a notar coisas estranhas no apartamento onde moro atualmente. Tudo começou de forma sutil. Primeiro foram sombras que apareciam nas paredes sempre no mesmo horário, 3h33 da madrugada. Depois vieram os gritos, passos arrastados pelo corredor, batidas secas na porta da sala e aquele mesmo sussurrado. Aquele maldito sussurrado que ecoava no meu ouvido como se alguém estivesse dizendo exatamente atrás de mim. E sempre repetindo a mesma frase: o ouro ainda está lá, João, e ele te espera. Comecei a investigar. Fui atrás de pessoas que passaram por experiências semelhantes. Descobri fóruns na internet cheios de relatos assustadores, vindos de várias partes do Brasil, todos com um incidente bizarro. Sonhos recorrentes com árvores antigas, baús enterrados, figuras sombrias oferecendo riqueza, sempre seguidas de tragédias. Uma mulher mineira contou que o marido morreu poucos dias depois de cavar perto de uma gameleira que aparecia em seus sonhos. Outro rapaz do interior da Bahia disse que, após encontrar um baú enterrado, ficou cego de um olho, sem explicação médica. E, pasme, até um senhor de Goiás relatou que sonhava com uma figueira, exatamente como a minha. E adivinha? Ele desapareceu. Nunca mais foi encontrado. A polícia fez buscas por semanas, mas até hoje o caso permanece sem solução. Foi então que percebi que essas características vai muito além de mim. Vai muito além daquela cidadezinha. Parece ser algo antigo, algo enraizado na própria terra do nosso país. Tesouros escondidos, amaldiçoados, protegidos por forças que a gente não consegue nem começar a compreender. Eu tentei contato com estudiosos do sobrenatural. Um deles, professor aposentado da USP, especialista em folclore e ocultismo brasileiro, me confirmou que existem descobertas de registros históricos, alguns até arquivados em museus, de tesouros enterrados por escravos, por bandeirantes e até por ordens religiosas, todos eles cercados por histórias de morte, desaparecimentos e maldições que atravessam gerações. Mas o que eu tirei o sono de vez aconteceu há 3 semanas. Eu estava sentado na sala, trocando mensagens no celular,
quando recebi uma mensagem de um número desconhecido, sem nome, sem foto de perfil. Abri e lá estava. Uma única imagem, uma foto da figueira. Sim, a mesma figueira. De noite, com a lua cheia atrás, exatamente como no sonho que me perseguiu durante anos. Abaixo da foto, apenas uma frase. O ouro não é só seu, João, mas ele ainda te quer. Naquele momento, meu corpo inteiro travou. Eu não posso me mexer. O celular caiu no chão. Meus olhos arderam como se eu estivesse encarando uma luz fortíssima. E por alguns segundos, eu tive a sensação nítida de não estar mais na minha sala. As paredes desapareceram. O chão sumiu. E ao meu redor, só havia aquela árvore, aquele campo e aquela presença. Uma risada baixa, sussurrada, começou a se formar. E antes de tudo voltar ao normal, ouvi claramente: a hora está chegando, João. A hora está chegando. Desde então não durmo mais direito. Tranquei todas as portas. Coloquei crucifixos, sal grosso, fiz orações e até acendi velas. Mas sabe o que é pior? Nada, absolutamente nada parece funcionar. Porque quando uma maldição te escolhe, não existe distância, não existe proteção e não existe fuga. Hoje, ao gravar esse relato, eu sinto que algo está se aproximando, algo que eu não consigo mais evitar. E se você que está ouvindo isso acha que é só mais uma história, deixa eu te dar um conselho. Se algum dia alguém te oferecer riqueza através de um sonho, não aceita, porque o preço pode ser a sua alma. Oi, eu me chamo Teixeira e o que vou contar agora não é só um relato. É um testemunho real daqueles que você ouve e simplesmente não consegue esquecer. A história que carrego comigo começa no litoral de São Paulo, mais precisamente em Santos, onde um dos lugares mais sombrios da história brasileira se atrai. Um lugar que ficou conhecido nos jornais, na boca do povo e até em documentários, como a Casa dos Horrores. Seu nome é verdadeiro? Casa de Saúde Anchieta. Oficialmente, um hospital psiquiátrico. Na prática, um verdadeiro depósito de pessoas esquecidas pela sociedade e palco de atrocidades que desafiam qualquer limite da sanidade humana. Tudo começou nos anos 1950, quando a Casa de Saúde Anchieta foi fundada com a promessa de ser uma referência no tratamento psiquiátrico. Mas o que estava por trás daqueles muros altos, cercado por arame farpado e fechados de ferro, era muito mais macabro do que qualquer pessoa imaginava. A fachada era de hospital, mas quem entrou, muitas vezes, nunca mais saiu. Relatórios da época, matérias de jornais e até processos judiciais revelaram que naquele lugar, homens, mulheres e até crianças foram trancafiados, torturados e excluídos em condições subhumanas por décadas. Pessoas que não tinham sequer diagnóstico. Bastavam ser consideradas inconvenientes para serem jogadas lá dentro. Eu descobri essa história meio que por acaso, fazendo uma pesquisa sobre locais abandonados, quando me deparei com fotos da antiga estrutura da Anchieta. Corredores longos, paredes descascadas, portas enferrujadas e aquele cheiro de mofo, que parece que nunca mais saiu dali. Decidi ir pessoalmente até lá, e posso garantir, nenhuma foto, nenhum vídeo chega perto da sensação de estar naquele lugar. É como se o tempo tivesse parado, mas não só o tempo. Parece que as dores, os gritos e os traumas ficaram presos ali, circulando pelo ar, prontos para quem tiver coragem de ouvir. Enquanto caminhava por aqueles corredores, conhecidos moradores que hoje ocupam parte do resto do hospital. E as histórias que eles me contaram são simplesmente de arrepiar. Uma mulher que pediu para não ser identificada me relatou que frequentemente ouve gritos durante a madrugada.
mesmo sabendo que não há ninguém no antigo setor de isolamento. Ela também contou que, às vezes, objetos caem sozinhos, portas batem e sombras atravessam os corredores. E olha, ela fala isso olhando nos seus olhos, sem um pingo de dúvida ou exagero. E não para por aí. Várias famílias contando que crianças pequenas, sem nunca terem ouvido falar do passado do lugar, começaram a ter pesadelos, descrevendo pessoas acorrentadas, gente gritando e médicos com seringas enormes e rostos sem olhos. Mas se você acha que tudo isso é só imaginação, deixa eu te contar o que descobri nos arquivos públicos e nas reportagens antigas. A Casa de Saúde Anchieta foi denunciada diversas vezes por maus tratos, tortura, negligência e até trabalho escravo. Os pacientes eram obrigados a fazer serviços braçais, sem qualquer remuneração. Muitos deles sequer eram doentes. Foram internados apenas por serem alcoólatras, moradores de rua, mulheres que engravidavam fora do casamento ou até pessoas que apresentavam comportamentos fora dos padrões. Da época, em vez de tratamento, recebiam choques, camisas de força, sedativos em excesso e, em casos mais extremos, lobotomia. Isso mesmo, cirurgia no cérebro feita para acalmar os internos. E muitos nunca mais voltaram a ser os mesmos. O que mais me chocou foi o depoimento de um ex-funcionário, Sr. Pedro, hoje com mais de 80 anos. Com a voz trêmula, ele confessou que viu, com seus próprios olhos, pacientes sendo trancados em quartos minúsculos, completamente no escuro, por dias, às vezes semanas. Disse que os gritos eram tão constantes que os próprios funcionários conseguiram simplesmente ignorar, como se aquilo fizesse parte da rotina. Segundo ele, havia um porão, conhecido entre os funcionários como a Caixa. Era para lá que mandavam os mais rebeldes, e quase ninguém voltava de lá do mesmo jeito. O manicômio foi desativado oficialmente em 1996, após décadas de denúncias, investigações e pressão do movimento antimanicomial. Mas, e os espíritos que ficaram lá? E as dores que nunca foram curadas? Hoje, quem passa na frente da antiga Casa de Saúde Anchieta sente um arrepio diferente. O clima muda ou parece pesado, e quem teve coragem de entrar garantiu: aquele lugar nunca ficou vazio de verdade. E se você acha que essa história termina aqui, sinto que você diz que não, porque o que eu descobri depois é ainda mais perturbador. Existem relatos que nunca foram publicados, segredos que seguem escondidos, e eu vou te contar tudo isso aqui, no canal Contos do Corvo. Então, se você gosta de histórias reais, sombrias, informações de mistério, dor e muito mais, do que os olhos podem ver, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te levar para conhecer outro lugar, onde o horror nunca dorme.